Fala pessoal, de tudo bom? A minha missão é acelerar a carreira de analista sell-side e buy-side. Nesse sentido, hoje eu vou falar para vocês aí um pouco sobre um aspecto que eu considero muito importante no dia a dia do analista. É uma coisa que eu acho que eu até agora nem falei, nem usei essa expressão aqui, mas é o famoso earning season. Não sei para quantos de vocês essa expressão ela é clara o que ela quer dizer, mas traduzindo para português, é a temporada de resultados. É um período que para os analistas, tanto os buy-sides quanto os sell-sides, é um período, não só os analistas, mas os gestores também, né, os portfolio managers, é super importante essa questão do earning season e é um período de mais estresse, que você tem que estar mais atento, que você trabalha, na verdade, muito mais. E o quanto a mais você trabalha, quão eficiente e efetivo é esse período, ele tem muito a ver com a tua capacidade de modelar e entender a empresa rápido. Eu vou falar um pouquinho então sobre isso, também sobre uma situação que eu vivenciei na minha carreira, já que eu acho que exemplifica bem esse ponto que eu quero colocar. Então a ideia aqui é falar um pouco do earning season, da importância, né, para o buy side e para o sell side. Colocando em contexto aqui, e aí eu vou falar assim mais talvez na perspectiva do analista sell side, mas depois também eu vou conectar um pouco com o que o buy side faz, porque o earning season, o que ele é? Ele é o período no qual as empresas reportam os resultados. O mercado financeiro, o mercado de ações, as empresas, elas têm até por obrigação regulatória que divulgar os resultados de forma trimestral. Então, por exemplo, o resultado do final do ano, do quarto trimestre, que vai de outubro, novembro, dezembro, ele é reportado, as empresas demoram um pouco mais, é mais perto de abril, né? Então você tem aí um período, uma passagem de 3 meses e pouco até as empresas começarem a reportar. E aí depois, de janeiro, fevereiro, março, algo como que 45 dias depois. Depois, segundo trimestre, abril, maio, junho e assim por diante. Então as empresas elas costumam reportar os resultados de forma trimestral. E quando elas reportam esses resultados, os analistas ficam mais atarefados por conta de que demora, de que é um período aí que as empresas divulgam o resultado, uma série de dados, e aí você tem que analisar e entender como isso impactou sua tese, no limite se você acha que deve comprar ou vender aquela ação que está sob a sua cobertura. Como é que se divide? Eu vou colocar uma perspectiva aqui, uma didática de como se divide algumas atividades importantes que o analista faz, né? Tanto o buy side quanto o sell side. Primeiro você tem a questão do início de cobertura, né, que é o que eu chamo de IOC, é o Initiation of Coverage. Quando você chegar num banco, numa corretora ou numa gestora, você vai ser, não importa se como assistente ou como analista principal, você vai ser atribuído um universo de cobertura. No sell side, eu, por exemplo, quando eu estava no HSBC, eu cobri o setor de transportes, que engloba uma série de empresas. O exemplo, até o case que eu vou contar hoje aqui da minha carreira que aconteceu foi no Safra, e eu cobria empresas, por exemplo, de toll roads, que são empresas de pedágio. Na época, OHL e CCR, né? Você também tem Eco Rodovias. OHL é uma empresa que não é mais listada, mas você tem essas empresas. Então, assim, eu vou ter que, primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no banco é soltar um relatório no qual eu emito opinião, né, um relatório mais extenso, eu vou falar do setor, eu vou explicar como o modelo de negócio das empresas funciona, onde ela ganha dinheiro, onde ela tem os custos, e vou chegar no final com e isso deve estar na capa do meu relatório, né? Eu acho que a ação da CCR, da OHL, você tem que comprar ou vender, e por aí vai. Depois disso, depois que você fez o início de cobertura, você tem 2 aspectos do trabalho. Um é o que eu chamo de maintenance research, que é o research de manutenção. De certa maneira, o que quer dizer essa expressão manutenção? É uma coisa que assim, você não está criando muito valor, você não está vendo o que os outros não estão vendo, você está fazendo, indo no evento que o banco tal fez, que vai ter essa ou aquela empresa falando, você vai falar com os especialistas, mas no evento que você vai ter todos os investidores, então você não vai ver nesse evento, ou ao acompanhar o resultado das empresas, é difícil você ver o que os outros não estão vendo. Então esse é o tal do research de manutenção, vamos dizer assim. Você não faz mais que obrigação de acompanhar o resultado da empresa quando ela solta. E aí você tem outro aspecto que não é o foco aqui do que eu estou falando hoje, que é o tal do prop research, que eu chamo, é o nome que eu dou, é research proprietário.
é onde você vai tentar ver o que os outros não estão vendo. Você vai tentar desenvolver o contato que outros analistas não estão olhando, ou uma fonte de dados alternativa, para você realmente conseguir fazer a diferença. Na minha percepção, é aqui que você vai fazer a diferença, é aqui que ao longo da tua carreira você vai ganhar mais dinheiro, enxergando o que os outros não estão vendo. Afinal, traduzindo isso aqui para o trabalho de análise de ações, se você enxergar o que todo mundo está vendo, você vai comprar uma ação que está no preço justo. E você quer comprar uma ação que está barata ou vender uma ação que está cara. Isso você precisa sair do gado, vamos dizer assim. Você tem que sair da manada, vai. E aí nessa parte de research de manutenção, maintenance research, você tem a obrigação de acompanhar o resultado que as empresas soltam. Por quê? Porque quando eu fiz o meu início de cobertura, eu fiz uma conta, eu acho que a empresa vai em 2024 e 2025 e aí por diante ter a síntese do trabalho é qual que é o fluxo de caixa que ela vai gerar, quanto eu como acionista vou receber por estar segurando aquela ação. Mas quando ela solta o resultado de um trimestre novo, pode trazer uma informação que, apesar de todo mundo estar olhando e não ser um diferencial, eu tenho a obrigação de olhar e olhar no detalhe, porque senão eu não vou entender o que está acontecendo nessa empresa, eu não vou entender se mudou a tese, eu não vou entender se as margens estão diminuindo, se o investimento está muito mais alto do que eu esperava. Então eu tenho que comparar esse resultado com o que eu esperava, né? E aí, como isso se traduz mais, eu vou falar de uma maneira mais ou menos rápida, porque eu acho que o mais interessante aqui que eu vou falar hoje é dar um exemplo de como na prática isso se traduziu na minha carreira. Mas para o sell side, o que ele tem que fazer? Sai o resultado da empresa e normalmente o período que elas reportam é concentrado. Então, às vezes, você cobre um universo aí de 20 empresas no sell side e em um dia à noite vai ter 4, 5 empresas que vão soltar o resultado. O que é soltar o resultado? Não é só divulgar o lucro e a receita. Elas soltam alguns relatórios que têm um volume alto de informações quantitativo, números de fluxo de caixa, qual foi o lucro, como é que está o caixa, como é que está o endividamento, mas ela também solta um documento chamado Earnings Release, e aí a terminologia aqui, você tem uma parte desses documentos que chama MD&A, que a tradução que é Management Discussion and Analysis, que é os administradores da empresa explicando o que aconteceu e o que eles esperam que aconteça no futuro. Então você tem uma parte mais qualitativa de explicação dos números. Se você é um analista e cobre o setor de transportes, e o exemplo que eu vou dar aqui hoje é, de novo, essas duas empresas, OHL, que já não é mais listada, e a CCR. Para quem não sabe, a CCR é dona da Via Dutra, da Bandeirantes e de uma série de estradas importantes. Essa empresa, ela soltou um relatório num dia que eu estava cobrindo, às 8h40 da noite, 8 horas da noite. A CCR e a OHL, as duas divulgaram numa quinta-feira à noite. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que aconteceu. E para entender, eu tenho que ler todos os documentos, ler as partes importantes. Né? Aqui eu volto naquela questão da importância de você saber filtrar as informações e saber o que ler, porque você não vai conseguir ler 1000 páginas em 3 horas. E aí você tem que colocar os números na sua planilha e analisar e falar, olha, eu esperava tanto de receita e veio tanto. Ah, mas por que veio menos do que eu esperava? Porque passou menos carros no pedágio daquela tal estrada. Então, assim, é um trabalho que envolve um volume muito grande de dados e de entendimento e interpretação desses dados. E o sell side, ele tem que basicamente soltar o relatório, soltar um PDF e soltar. Isso vai para todos os clientes, isso vai para o mercado, vai para um número grande de investidores, tanto se você trabalha aqui no Brasil, numa BTG da vida, quem vai receber isso são clientes institucionais, fundos de investimento, que são clientes da corretora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia, enfim. E aí você tem então você tem que soltar esse relatório, manifestar sua opinião de forma pública, dizer se você acha qual que é a tua interpretação desse resultado e dizer como isso impacta a tua tese de investimento, se teve alguma mudança, se você deve vender ou comprar a ação ou manter, né? E outra coisa super importante, você tem que interpretar esses resultados. Nesse exemplo que eu estou dando, a CCR reportou 8 horas da noite, aí no dia seguinte você tem que, nesse dia, né, não tem uma obrigação, mas tem, porque você ganha bem
e tá todo mundo olhando teu trabalho ali, vendo qual é a tua opinião. Você não pode pegar e ir para casa, dormir e o dia seguinte não dar uma opinião. Então você tem que, depois que a empresa reportou que isso acontece por obrigação legal e regulatória, depois do mercado fechar, você tem que pegar e soltar o seu relatório em PDF, que você escreve a sua opinião, e aí você vai... que no dia seguinte, e aí que é o pulo do gato não, é uma coisa super importante e estressante, que você tem que, por exemplo, a empresa divulgou 8 horas da noite de uma quinta-feira. O dia seguinte, às vezes às 10 horas da manhã, vai ter o tal do Earnings Call, que é a teleconferência de resultados, que é a ocasião na qual a empresa vai fazer uma teleconferência na qual todo mundo que está aqui pode participar e os investidores, tanto os analistas sell-side, buy-side e outros investidores, eles vão entrar numa fila para fazer uma pergunta. Se você é um analista e você consegue analisar de maneira mais efetiva e eficiente os resultados da sua empresa no dia anterior, de manhã você vai fazer perguntas de mais qualidade. Você vai olhar os números e vai fazer perguntas mais inteligentes, digamos assim. E isso pode fazer toda a diferença na sua carreira, porque é um fórum público, é uma situação na qual você vai ter concorrentes da tua empresa olhando, você vai ter caras grandes do mercado ouvindo. Se você fizer uma pergunta inteligente, mostrar que... E não é só uma questão aqui de aparecer ser espertinho, é uma questão de você, de fato, mostrar que você é preparado, que você fez seu trabalho, que você é diligente, que você teve uma habilidade para analisar esses números de maneira prévia para perguntar as coisas corretas. E numa ocasião dessas, pode ter um cara de uma empresa que você gostaria de trabalhar muito, que está te ouvindo, que depois vai te procurar. Na verdade, pode ter, não. É assim que acontece. Quando eu tive movimentos importantes aí na minha carreira, que eu consegui mudar de lugares que eu não era o onde eu queria estar, eu queria ir para um galho mais alto, eu queria melhorar, eu tive ocasiões nas quais esses calls, talvez alguém estivesse olhando ali, que eu acabei sendo procurado por um headhunter. Isso que é tão importante assim o earning season. Isso para o sell side. A diferença para o buy side, ele também tem que ter uma opinião, só que a diferença é que ele é menos sujeito a formalidades não, a coisas ligadas à forma, né? Ele não tem que soltar um relatório bonitinho para o mercado ver, ele não tem que escrever frases bonitinhas, mas se é uma empresa que é importante, que é uma oposição importante para o fundo que ele trabalha, ele vai ter que entender muito bem para o dia seguinte falar para o portfólio manager o que ele acha, se a gente deve manter a posição, se a gente deve se desfazer. E aí, como exemplo, quando eu estava na Claritas, que é uma gestora, eu cobri o setor elétrico e uma das posições principais da gente, eu acredito que ainda seja da Claritas, é a CPFL, que é uma empresa que a gente gostava muito, é um ativo de muita qualidade, e é uma empresa que tem, na verdade, quando eu modelava a CPFL, eu não quero ficar entrando em detalhe técnico aqui agora muito, mas é uma empresa super complexa de modelar, é uma empresa que tem várias empresas embaixo, é uma holding que tem transmissoras, geradoras, distribuidoras, e para você conseguir fazer bem essa análise num dia à noite, demanda uma habilidade muito grande de entendimento, e você não tem que soltar um relatório, você não tem essa pressão, mas você tem a pressão de entender o que está acontecendo, porque se você comer uma bola e não entendeu o que aconteceu e não viu uma linha lá que o mercado, que outros caras verem, o dia seguinte vai abrir o mercado, vão vender a ação, todo mundo vai, caras importantes vão vender a ação, e aí a empresa vai desabar, a ação vai desabar e você pode destruir o teu fundo, o lugar que você trabalha. Então assim, para o buy side também é importante, especialmente se forem posições core, né? Empresas que não só você olha, mas são empresas nas quais o seu fundo tem posições relevantes. É um fundo que, se você tiver 10% da posição de um fundo numa determinada ação, é bom você ficar esperto e entender direito o que ela está acontecendo, se ela foi bem ou não no resultado. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. E aí só um último ponto, antes de eu contar uma historinha aqui que já aconteceu na minha carreira, é falar um pouco sobre como não se estressar, né? O que eu acho super importante para você não se estressar no earning season, na temporada de divulgação dos resultados da sua empresa. E assim, para mim é fundamental, pelas razões que eu já falei, você ter velocidade na atualização e você ter capacidade de analisar e entender rápido o que está acontecendo. E aí, como exemplo,
o dia seguinte você vai ter o earnings call, você vai ter o call de resultados das empresas, e se você entender o que está acontecendo rápido e conseguir fazer perguntas inteligentes, isso pode, inclusive, te fazer conseguir um emprego melhor e por aí vai. E eu acho que para isso você precisa ter uma habilidade de modelagem, saber fazer modelo financeiro de maneira eficiente e correta, porque é uma ferramenta super importante e que, se você for bom, eu considero a principal alavanca para você ser um bom analista. Não é a única coisa importante, mas é uma habilidade que, se você fizer ela bem feita e de maneira eficiente, você vai conseguir ter tempo livre para estudar mais, entender melhor as empresas e fazer a diferença. E aí, basicamente isso que eu queria falar aqui sobre o earning season. E aí eu quero agora contar para vocês uma rápido aqui, uma história que eu tive uma situação na minha carreira. Isso foi em 2010, mas foi bastante emblemático. Eu cobria, sei lá, umas 15 empresas no Banco Safra. E aí, numa quinta-feira à noite, se eu não me engano, dia 12 de agosto de 2010, já faz bastante tempo aí, algumas empresas que eu cobria, basicamente, eu não lembro a terceira, mas tinha CCR ou OHL. E OHL, essas duas de pedágio, elas reportaram o resultado às 8 horas da noite. E aí, 8h40 da noite, eu soltei a minha opinião sobre os resultados da OHL, que eu considerei que foram bastante fortes. E o resultado da CCR também eu soltei a minha opinião às 2h53 da madrugada, né? Acontece isso às vezes com o analista, porque você não quer ser o último analista sell-side a soltar opinião sobre uma coisa. Pega bem se você está entre os primeiros, então eu não deixei para fazer no dia seguinte. Então, às 2h53 da madrugada, eu soltei o relatório da CCR, que na época meu comentário foi que foi forte o crescimento da receita, mas você teve, pelo lado negativo aí, custos mais altos, etc. E aí, beleza, eu soltei o meu relatório, a minha opinião sobre CCR e fui para casa. Fui para casa não, na verdade eu fiquei um tempo a mais, que eu não lembro exatamente a terceira empresa, mas eu acho que eu fui dormir umas 5 horas da manhã e 7 da manhã eu tava no banco de novo. Beleza, era uma sexta-feira, dia 13 de agosto de 2010. Aí chega, eu fui me arrastando ao longo do dia, né? Tive os calls para participar de resultado, falar com as empresas, entender o que aconteceu, conforme eu estou dizendo aqui para vocês. E aí chegou no final do dia. No sell-side é raro você ir para casa às 6 da tarde, isso meio que não existe, né? Mas esse dia eu falei, cai caneta, né? 6 horas da tarde eu vou embora. Eu vou dormir, porque eu quase não tinha dormido. E aí, o que aconteceu? Perto do mercado fechar, se eu não me engano era umas 5h40 da tarde, ou 10 para 6 da tarde, me ligam os caras da mesa de operações falando, Gunter, meu nome é Marcelo Gunter, né? E aí o pessoal me chama de Gunter. Gunter, você sabe o que aconteceu aqui? Pô, a ação da TAM tá bombando aqui, subindo, sei lá, 20%, e parece que tá rolando um zum aqui. E aí depois de um tempo me falaram, eu não lembro agora se foi a Sônia Rassi ou o Lauro Jardim, mas esses dois ainda são repórteres e jornalistas que ainda trabalham, mas são jornalistas que... A Sônia Rassi, o Lauro Jardim, hoje você tem o Brasil Journal, que faz uma coisa parecida, são empresas que... Eu não quero falar de maneira pejorativa, mas são jornalistas que eles dão informações às vezes que o mercado não tem, e soltam coisas que fazem as ações subirem ou caírem, e não respondem muito por isso, né? Porque se o analista pega e planta uma informação no mercado, uma informação que não é pública, eu, como analista, tenho que responder por isso. Eu não posso soltar uma informação que os outros não sabem e não dizer onde eu obtive a informação. Isso é insider, informação privilegiada. Mas esses jornalistas, eles têm as fontes deles, e aí ou a Sônia Rassi ou o Lauro Jardim na época. Sônia Rassi escrevia para o Estadão, e o Lauro Jardim, eu não me lembro, acho que ele tinha um blog. Soltaram uma informação dizendo que a TAM, que é a empresa aérea brasileira, ia se fundir com a LAN, que é a LAN Chile, que é uma empresa chilena. Hoje todo mundo sabe que a gente tem a Latam, né, que foi o resultado da fusão entre essas duas empresas. E aí eu me ferrei, né? Porque eu cobri as duas, eu cobri a TAM e eu tive que me manifestar e soltar a minha opinião. Eu só estou falando essa história para dar um exemplo assim. Eu tive que ficar até 5 horas da manhã trabalhando, porque eu estava no meio do earning season,
mas nada me garante que no dia seguinte eu não vou ter uma surpresa que eu tive que de novo dar minha opinião. Então eu tive que ficar esse dia aí, eu lembro que eu tô até aqui com o e-mail que eu mandei, eu encontrei, às 11h30 da noite do dia 13/8, uma sexta-feira, eu consegui, soltei um relatório dando minha opinião sobre a fusão das empresas, né? Saiu o boato que o pessoal da mesa falou e depois, um tempo depois, a empresa divulgou um fato relevante, tanto a LAN quanto a TAM, dizendo que elas iam seguir com o processo de fusão, né, de juntar as duas empresas. E aí eu fiz as minhas contas com o que eu tinha de informação e soltei a opinião. Mas eu disse tudo isso hoje para contar, né, como é a vida do analista e como especialmente o sell-side ele é uma espécie de jornalista, no sentido de que ele, se saiu alguma coisa, seja porque a empresa divulgou, seja porque saiu no jornal, ou seja porque aconteceu algum evento macroeconômico ou setorial, o analista tem, especialmente o sell-side, ele tem que se manifestar. Então é uma profissão que você não é aquela coisa, trabalho das 9 às 5, das 9 às 6 da tarde, e aí vou embora para casa. Você tem que estar atento e de sobreaviso para dar opinião sobre as empresas que você cobre. Depois eu vou postar, talvez no meu stories aqui, para mostrar, porque para ilustrar aqui o que eu queria, né? Esses relatórios que eu soltei e esse exemplo dessa sequência aí de resultados que me fizeram ter que ficar até tarde. Isso eu até gostava, eu achava legal quando eu era elogiado. Nossa, foi o primeiro a comentar, então tem um negócio de ego aí, né? Minha carreira estava mais no começo. Mas é isso, assim, é contar para vocês aí um pouco de como a indústria funciona. E depois acho que eu coloco no meu stories ali essas fotos que eu queria compartilhar aqui no Instagram, mas por alguma razão não está me dando essa opção. Preciso aprender a usar isso aqui. Obrigado, abraço.